Olá, meus amigos e minhas amigas de Gêmeos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Simone e você viu que nós estamos já no mês de dezembro. Gente, como passou rápido esse ano! E já que passou rápido, vamos fazer desse último ano do mês o melhor mês que você já... Opa! Já estão falando aqui que coisas boas vão chegar para o signo de Gêmeos, hein? Porque já pulou uma carta, nem bem começou, já começou a trazer as boas notícias. Então, vamos aí pensando naquilo que vocês querem alcançar, naquilo que vocês têm desejos de realizar, porque é um mês bastante festivo para muitos, né? E para outros nem tanto, né? Muitas coisas acontecem na vida das pessoas que a gente nem faz ideia. Muitas vezes tem gente sorrindo para você, mas na realidade ele está muito triste. Então, aproveite sempre para falar um bom dia para a pessoa, como você está, sabe? Sempre falar algo positivo para quem está do seu lado e muitas vezes para um desconhecido. Às vezes você está numa fila e você fala alguma coisa muito agradável e torna o dia daquela pessoa tão feliz. É bom a gente ter sempre uma palavra amiga para dizer para outra pessoa. Faz muito bem para quem ouve. Às vezes a gente não dá muita importância, mas para quem recebe é como se fosse um carinho na alma. Então vamos ver o que o baralho cigano reserva ao signo de Gêmeos. Então vamos lá. Aqui está me falando exatamente de como você está nesse momento. Você está num momento mais fechado. Você está num momento de reflexão, porque muitas coisas se passaram durante o ano. E aí você está como se fazendo uma autoanálise de tudo aquilo que aconteceu. Que foram momentos bons, momentos não tão bons, coisas que você conseguiu alcançar, coisas que você ainda não alcançou. Então, realmente, esse momento é um momento interno seu. Logicamente que tem pessoas ao seu redor que não vão entender por que você está nesse momento, às vezes, tão fechado. Mas é um momento só seu. É um momento, vamos dizer assim, de descanso. Mas é um descanso da alma. Não é do corpo em si, é um descanso da alma. De ver o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Como que eu posso sair dessa situação que eu me encontro? Como que eu faço para realizar coisas que eu ainda não consegui? Então, esse realmente é um momento de muita reflexão, de muita clareza ao mesmo tempo, porque é um momento que você reflete, você consegue analisar tudo aquilo que aconteceu na sua vida. E muitas pessoas, lógico, que não vão entender, mas não entende que cada um tem o seu momento. E esse momento aqui, essa casa, ela representa o momento da sua reflexão. Será que é o momento? Bom, eu estou refletindo, eu estou analisando as coisas que aconteceram, mas também será que não está na hora de eu trocar ideias com alguma pessoa, com algum amigo, ou mesmo dentro da família? Será que não está na hora de eu rever isso? Porque, tá certo, a gente precisa de uma parte, nós com nós mesmos. Mas tem uma hora que se você não se abrir para o mundo também, você não consegue ver de uma outra forma. E o outro, ele tem a capacidade, sim, de mostrar algo que você não está vendo. Porque como ele está do lado de fora, ele consegue te auxiliar de uma outra forma. E aí você vê se isso
que essa pessoa tá te falando faz algum sentido para você. Se não fizer, logicamente, você deixa essa ideia de lado. Mas procure refletir também o que o outro está falando. Nossa, ele falou isso para mim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou analisar, ver se isso encaixa naquilo que eu acredito e vai em frente. A troca ela é importante, mas é primeiro você com você para depois para com o outro. E aí quando você entende que esse processo todo vai te levar a um conhecimento maior, agradeça. Porque muitas vezes também a gente não quer ver as coisas, né? A gente quer fechar os olhos, mas não adianta fechar os olhos, porque essas coisas vão voltar à tona e você vai ter que resolver de um jeito ou de outro. Então procure, sempre que você tiver dúvida, que você tiver assim, sem esperança, procura conversar com alguém. Você vai ver que vai te fazer muito bem e vai conseguir também clarear os seus pensamentos, suas ideias. Você vai poder tomar ações que você fala assim, nossa, eu não achei que um dia eu ia tomar esse tipo de decisão, mas valeu a pena. Então, faça o seu melhor por você, porque ninguém vai poder fazer isso por você, né? Então, vamos ver o que mais que a espiritualidade tem a dizer através do baralho cigano para você do signo de Gêmeos. Vamos lá, Gêmeo, Gêmeo, Gêmeo. O que que você vai trazer para esta pessoa? Aqui me fala pássaros e os ratos. Os pássaros falam que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque há pessoas de espreita esperando um deslize seu, um momento que você conte, um plano seu, que você diga alguma coisa que não era para ter dito, mas sabe quando você fala e já foi? E aí não tem como voltar atrás? Porque tem alguém que vai pegar essa informação. Tome muito cuidado, que está me vindo aqui. Tome muito cuidado com o que você fala no trabalho e de quem. A regra é, não fale de ninguém para não haver fofocas, porque essas fofocas podem chegar ao ouvido de determinado chefe, de determinada pessoa, e o que vai acontecer com você? Perda de energia, primeiro lugar. Porque você aí vai ficar preocupado, porque vai chegar no seu ouvido, porque as fofocas, elas se espalham como telefone sem fio. E aí você vai ver que tudo isso que você está passando vai te trazer uma certa turbulência. E essa turbulência vai fazer que muitas vezes você perca o seu trabalho. Então, cuidado com quem você fala e o que você fala. O silêncio é de ouro. É assim, reflita. Vai falar uma coisa, para e pensa. Não, eu devo falar isso? Não, melhor eu não falar, porque vai que acontece algum bochicho, ainda sobra para mim. Então, aqui a carta aconselha, tome cuidado, muito cuidado. Porque uma vez que você perdeu a... Nossa, sempre tem uns barulhos estranhos, né, gente? Mas a gente convive com isso, né? Então, procure sempre silenciar. Entrou dentro do trabalho, cumprimenta todo mundo, conversa, mas fique na sua. Porque quanto mais você falar, mais perigo tem de pessoas que não gostam de você ou muitas vezes querem a sua posição, te passarem uma rasteira e você, muito ingênuo, nem ter percebido. Então, vale a regra, tá? O silêncio é de ouro. Agora, vamos ver o que mais serve para o signo de Gêmeos. Vamos ver o que o baralho cigano revela. Vamos lá.
Olha aí, tá vendo? É uma continuação, pelo que eu tô entendendo, do seu trabalho. Aqui há um corte, e esse corte está se referindo ao seu trabalho. Muitas vezes, corte de parceiros para quem é empreendedor, de fornecedores, às vezes de sócio, porque também tem que tomar cuidado. No caso ali do emprego, se você já é o trabalhador, você falou coisas que não devia. Teve pessoas que já ficaram, né, de ouvido atento e espalharam. Aqui está me falando que vai haver sim um corte, mas pense que todo corte nem sempre é negativo. E às vezes, ou muitas vezes, acontece que você fala assim, mas por que aconteceu isso comigo? Eu era um bom funcionário, só porque eu tive um deslize quando eu falei e perdi o emprego? Mas tudo tem um motivo maior de acontecer, porque nada acontece por acaso no universo. Vai aparecer uma nova oportunidade para você. Então, quando acontecer isso, porque é uma orientação, tudo depende, como eu te falei, de você. Mas procure sempre ver o lado positivo. Na hora, lógico, você vai ficar com raiva, isso é normal, lógico, né? Mas não fique alimentando esse lado negativo. Comece a vibrar mais para o positivo. Porque quando você começa a não alimentar isso, as coisas começam a acontecer e fala assim, agora sim você está entrando no seu caminho certo, na direção certa, e aí você começa a ter uma nova chance de recomeçar e recomeçar muito melhor do que antes. Então, o momento é mesmo de pensar em tudo o que acontece na vida, porque a gente tende mesmo a entrar no negativo, mas é tudo uma disciplina. E quando você tem essa disciplina de deixar o velho e encarar o novo, dá um medo, lógico, mas você vai ver que valeu muito a pena. Eu sou bastante disciplinada para isso, mas isso já fazem anos, gente. E não é fácil você estar o tempo inteiro vigiando o seu pensamento, tendo que se proteger o tempo todo. Mas você vê algumas vantagens, entendeu? Não é todo mundo que chega em você, porque como você se protege espiritualmente, porque é muito importante, você acaba atraindo pessoas do bem e de acordo com aquilo que você acredita. Ninguém chega, né? Como eu falei, por acaso. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu, toda vez que acontece de pensar em algo negativo, imediatamente eu já penso numa cena alegre, que é para cortar aquilo lá e eu não ficar alimentando. Então, eu aconselho você a fazer o mesmo. Faça devagar. Viu uma coisa negativa? Põe uma imagem positiva no lugar. Porque tudo, gente, é momentâneo nessa vida. Tudo. Mas a gente leva tudo a ferro e fogo. Então, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para o signo de Gêmeos. Olha aí. A partir do momento que você é desligado do seu trabalho, ou também de um projeto maior, o que acontece? Chegam novidades. A estrela mesmo falou, você está no caminho da boa sorte, você está na direção certa. Então, continue nesse caminho, porque vai vir muitas alegrias na sua vida e você vai falar assim, nossa, mas valeu a pena, hein? Passei por cada sufoco, mas olha, agora eu tô vendo o resultado. E eu vou só agradecer, porque essas coisas de trazer essa alegria, essa expansão, gente, não tem preço. Então, essas novidades chegam sim para você, seja em relação à família, seja em relação a ter um novo trabalho, aquele que você vai se identificar, que você vai gostar das pessoas, que quando você entrar na empresa, você vai falar assim, nossa, mas que lugar agradável, que energia boa, aqui sim eu vou prosperar. Então, você já entrou falando com coisa positiva. E aí os caminhos se abrem.
as oportunidades surgem, as amizades verdadeiras aparecem, entra dinheiro na conta, aí tudo se resolve. Tudo por causa do quê? De um pensamento e daquilo que a gente verbaliza, sempre. E o cavaleiro fala assim, vá em frente, essa novidade chegou, seja em qual campo for, comece a fazer os movimentos para tornar muito melhor isso daí. Porque se as novidades chegaram, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir, eu tenho que pensar como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. Nossa, se eu for por esse caminho, vai dar certo? Não, vai dar certo porque eu já me organizei, eu já analisei. Então, tudo começa a funcionar. E o cavaleiro ainda fala o quê? Você tem força suficiente para fazer o que você quiser, porque a partir do momento que você enfiar na cabeça que você é uma pessoa inteligente, que você é capaz, que você consegue evoluir sim, você consegue quebrar barreiras, você consegue formar novas amizades, você consegue ter ideias criativas para realizar tudo aquilo que você quer, ninguém vai te impedir. Mas você tem que olhar no espelho, geralmente, né? Porque no espelho quando a gente se vê, e falar coisas boas a seu respeito. Mesmo que naquele dia você não esteja assim lá muito bem, esteja meio tristinho, porque também a gente não é de ferro, né? Então, falar assim, nossa, hoje eu levantei com muita vontade de pôr as minhas ideias em ação, eu vou realizar tudo aquilo que eu quero, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa muito abençoada, e vai falando coisas positivas. E quanto mais você alimentar esse campo, mais coisas boas te acontecem. Vamos ver o que mais que o baralho cigano reserva para você. Tá gostando aí do conteúdo? Comenta aí, compartilhe, ative a notificação, se inscreva. Porque cada vez mais o YouTube vai achando, né, mostrando esse conteúdo relevante também para outras pessoas. Então, opa, alguém aqui saiu de ponta cabeça? Bom, temos a âncora e temos o caixão. A âncora fala assim, você quer ter estabilidade em algum setor da sua vida ou em todos? Então, se você está nesse momento de procura, de coisas boas que estão acontecendo no seu campo, que você está vendo que está surgindo muitas coisas boas no seu caminho, vá em frente. Se você já tem, por exemplo, já arrumou um trabalho, ou então está empreendendo, já arrumou parceiros novos, que mais que eu posso fazer para aumentar esse capital? Eu vou ter só uma fonte de renda? Não, eu posso ter outras, eu não preciso ter uma exclusivamente. Porque nós viemos, né, principalmente os mais velhos, vieram já com essa ideia de criança de ter um trabalho só. Mas a gente pode ter quantos a gente quiser para alcançar aquilo que também queremos. Só que a gente tem que dar conta de tudo, né? Porque não adianta você ter várias fontes de renda e você não dá conta de nenhuma. Tem que ser tudo muito bem planejado. E aqui o caixão fala assim, você passou por muita coisa, agora é hora de transformar tudo isso. É hora de trazer o seu melhor à tona. É hora de você resgatar aquela criança interna que tem dentro de você, que via, né, quando criança, um mundo colorido, cheio de energia, era muito gostoso. É isso que você tem que trazer para a sua vida. Porque o adulto, quando ele começa a ver as preocupações, os problemas, isso e aquilo, ele perde um pouco dessa alegria, né? Ele começa a se tornar tão sério, muitas vezes tão fechado, e esquece que a vida é uma alegria, só que a gente precisa trabalhar para que seja uma alegria, né? Não é falar assim, não, minha vida não vai para frente, ai, tô chateado. Quanto mais você entrar no negativo, pior vai ser.
E eu sempre falo, reclamar faz a gente ter mais dinheiro? Eu acredito que não. Então, se reclamar não faz eu ter mais dinheiro, então por que eu vou reclamar? Eu vou agradecer mais. Eu vou transformar a minha vida na melhor vida que eu puder. Eu vou realizar tudo aquilo que eu quero. Logicamente que tem um esforço de início, tudo, mas pense bem que lá na frente vai valer muito a pena, muito a pena. Não deixe também aqui que eu sinto dessa transformação é de falar para as pessoas que você gosta, o quanto você gosta delas, quanto você estima, como as pessoas são carinhosas com você. Fale tudo aquilo que você tem dentro do seu coração para o outro. Fale tudo que você tem vontade, do lado positivo, hein, gente? Porque cuidado, né? Senão vai entrar no negativo de novo. Mas aproveite para falar, eu te amo, eu gosto muito de você, você é muito marcante na minha vida, sua amizade me faz muito bem, porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então a transformação é isso, é transformar as coisas nas melhores coisas possíveis. E não é porque é dezembro que eu vou estar falando isso, mas eu vou estar falando isso sempre. Porque a gente tem que agradecer desde o momento que nós nascemos até aqui. Porque viver é uma grande arte, é um grande desafio. E persistir sempre, sempre. Porque aí isso vai nos fortalecendo dia a dia. E se as lições aparecem, é porque elas precisam ser transformadas, elas precisam ser colocadas de uma forma que você fale, bom, isso que eu estou passando aqui é momentâneo, ele não é para sempre, ele é momentâneo, então vai passar. Então, eu vou transformar para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Você vai fazer o seu melhor. Vamos ver o que mais a espiritualidade vai falar para você do signo de Touro. Não falei quando caiu aquela carta que vinha coisa boa? Olha aí. Isso porque eu nem tinha visto a carta, hein? E nem sei também que carta que caiu, porque eu não olhei. Simplesmente coloquei no monte. Então, vamos lá, gêmeos. Vamos ver o que mais a espiritualidade tem a dizer para você. Olha, eu não falei que era coisa boa? Os peixes falando, agora você vai multiplicar tudo que está acontecendo de bom na sua vida. Dê graças a Deus, dê graças a um santo, dê graças a um guia, naquele que você acredita, porque os caminhos estão abertos para você realizar tudo. Então você vê que de uma coisa negativa lá atrás, de uma perda de emprego, às vezes também perda de um sócio, de determinado fornecedor, você vê que quando isso é tirado do seu caminho e a porta se abre, ela se abre de uma tal forma que ela fica literalmente escancarada. E é a hora de você aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, com sabedoria, com inteligência, contando também com a ajuda da espiritualidade sempre para te proteger, para te defender, para se vier alguma energia negativa, você fala, não entra no meu campo porque eu não autorizo. Aproveita também para toda manhã consagrar o seu dia, verbaliza aquilo que você quer, já a hora que você acorda, porque quando você verbaliza o que você quer quando você acorda, o dia inteiro vai ser muito proveitoso, vai ser muito bom. Então, o caminho fala, aproveite, porque agora é o momento de você realizar tudo aquilo que você sempre quis. Então, é só agradecer. E aí, nos vemos numa próxima. Te desejo tudo de bom e que esse mês de dezembro seja também muito abençoado para você. Namastê.